Beleza, vamos lá, gente. Eu estudo essa ideia das gerações mais ou menos desde 2000, 2001. E eu sempre curti estudar e palestrar sobre isso, principalmente porque dentro de casa, na igreja, no mercado de trabalho, a gente vê que a gente está lidando com gerações diferentes e a gente precisa, de fato, entender qual é a linguagem que eles falam para que nós nos comuniquemos de uma maneira que eles nos entendam. Eu sempre digo que a Bíblia ela é formada de princípios e ela é formada de formas. Então, a Bíblia é composta de princípios e formas. O princípio ele é imutável, mas a forma de comunicar esse princípio ele precisa mudar, porque os tempos mudam, a forma de se comunicar mudam, a forma com que as novas gerações entendem e veem o mundo muda, então nós precisamos literalmente deixar esse legado para as gerações. E como que eu deixo? Me comunicando de uma maneira correta com essas gerações. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui para tentar ilustrar o que eu estou dizendo. Se eu sou chamado por Deus para fazer missões no Japão, eu não posso chegar no Japão e querer conversar e falar de Jesus para um japonês em português. Eu não posso continuar falando na língua que eu estou acostumado a falar para evangelizar um japonês. Eu preciso aprender a cultura dele, eu preciso aprender a língua dele, eu preciso aprender como é que ele entende, como ele enxerga o mundo. Eu preciso entender como ele enxerga Jesus, porque eu não posso simplesmente apresentar Jesus se ele não tem uma noção de quem é Jesus. Se ele não tem a menor noção, talvez eu tenha que quebrar alguma informação errada que ele tenha sobre Jesus. Então, tudo isso precisa passar pela minha cabeça para que eu me comunique com esse japonês. A mesma coisa está nas gerações. Não é porque eu falo português que o Theo, meu filho de 8 anos, entende aquilo que eu falo em português. Eu preciso entender que ele tem uma linguagem diferente. E eu preciso chegar na linguagem dele com a minha comunicação. É muito mais fácil eu, como adulto, chegar na linguagem dele do que ele, como criança, chegar na minha linguagem. Então, eu coloco aqui um desenho para provar, né? Algumas pessoas se identificam muito com com a máquina de datilografia, né? Se você está aqui me ouvindo e conhece ASDFG, você entendeu uma linguagem, enquanto que uma pessoa com menos de 15, 20 anos talvez não entenda ASDFG, né? Já estou até fazendo aqui um movimento com a mão para você entender. Para a gente entender, então, as novas gerações, a gente precisa entender quais são as gerações que já são classificadas. Se você acompanhar comigo, a primeira geração é a geração dos veteranos. Os veteranos são aqueles nascidos mais ou menos, ok? Essa não tem aqui uma data certa, tem que ser nesse ano. É mais ou menos aí, com uma pequena variação, mas de 1922 a 1945. Essa galera aí, vamos dar uma olhada no contexto. O contexto de mundo desse povo, dos veteranos ou dos tradicionais, foi a Primeira Grande Guerra e a crise de 29. Então, esse povo vive, experimenta na sua vida a guerra acontecendo, ou seja, o mundo sendo destruído. E não só isso, eles também veem a crise da quebra da Bolsa de Nova York. E com isso acarreta a economia mundial, acarreta o emprego, acarreta o trabalho. E esses caras, então, eles começam a ter um ideal de mundo. Se você acompanhar comigo na próxima tela, você vai ver que o ideal de mundo deles era o quê? Reconstruir o mundo. Afinal de contas, o mundo estava destruído por causa da guerra. A crise de 29 chega. O trabalho para esses caras passa a ser algo que eles precisam sobreviver, ou seja, o trabalho traz vida, o trabalho traz sobrevivência, o trabalho traz a reconstrução do mundo, o trabalho traz um cenário diferente daquilo que eles queriam viver. E o tempo numa empresa é de mais de 40 anos. Você pega uma pessoa dessa geração dos veteranos ou os tradicionais, você percebe que essa pessoa entrou no mercado de trabalho com 18, 17, 16 anos e se aposentou nessa mesma empresa, trabalhando nesse mesmo lugar. Ou seja, é uma pessoa que entende o conceito de fidelidade às suas tradições. Se a gente fala numa igreja, é uma pessoa que nasceu batista e continuou batista, ficou batista para o resto da vida. Por quê? Porque há uma fidelidade naquilo que eles estão fazendo. Passamos para a próxima geração, então. 1946,
a 1964, chamados Baby Boomers. O contexto de vida que esses caras estão vivendo já é final da Segunda Guerra Mundial. Olha só que interessante o ideal de vida desses caras aqui, dos Baby Boomers. Por que Baby Boomers? Os soldados americanos voltam da guerra para suas casas e há um boom de engravidamento, digamos assim, das esposas. Ou seja, há um boom de bebês que nascem logo depois da Segunda Guerra Mundial. Por isso, essa geração é chamada de Baby Boomers. Qual que é o ideal, o contexto de vida que esses caras vivem e o ideal que esses caras vivem? Olha só, se você acompanhar comigo na próxima tela, a gente vai ver que, afinal da Segunda Grande Guerra, o ideal deles, muito parecidos com o ideal daqueles primeiros veteranos ou tradicionais, é também reconstruir o mundo, porque eles estão saindo de uma guerra também. Agora, o trabalho já não é mais uma sobrevivência, passa a ser uma razão de vida. O tempo numa empresa para esses caras é de 30 a 40 anos. Você já percebe que não necessariamente ele fica a vida inteira numa mesma empresa, mas você já vê uma queda de tempo aí no tempo da empresa. O que isso traduz para mim e para você na nossa realidade de hoje? É que os Baby Boomers possivelmente também ficaram a vida inteira numa empresa, olham para ir para um concorrente como algo de um traidor, como uma falta de ética. Se eu começo a trabalhar na empresa A, eu jamais vou para a empresa B, porque a empresa B me oferece um salário maior. Eu tenho uma tradição, eu tenho algo que eu carrego em mim, que é o respeito, que é a hierarquia, que é a tradição daquilo, a valorização daquela empresa. Se a gente traz isso para dentro de casa ou para dentro das nossas igrejas, também há essa valorização. Eu me converto na igreja A, eu permaneço na igreja A até o final da minha vida. Eu permaneço fiel às tradições da minha família. Eu permaneço fiel às tradições da minha religião. Eu permaneço fiel à minha empresa. Se a gente parar para comparar os Baby Boomers com os veteranos, a gente percebe que é muito parecido. O objetivo ideal de vida deles, reconstrução do mundo. O trabalho para os veteranos era sobrevivência. E agora, para os Baby Boomers, é a principal razão de vida. Eu trabalho, eu tenho vida. Se eu não trabalho, eu posso chegar até a morte. Passamos, então, à terceira geração que a gente vai ver aqui. E eu quero que você já aí veja se você se identifica, ok? Em alguma dessas gerações que a gente está falando. Na geração X, mais ou menos aí de 65 a 79, e aí eu faço parte dessa geração X, a gente percebe a chegada de algumas coisas tecnológicas. Já que estamos aqui numa conferência tecnológica, a gente já começa a ver algo da tecnologia mais do nosso tempo começando a aparecer na geração, ou para a geração X. Se a gente olhar o contexto de mundo dessa galera, a gente vai perceber que o contexto era o movimento hippie. Aqui nós temos algo muito interessante e, ao mesmo tempo, muito prejudicial. O movimento hippie traz consigo uma falta de honra aos pais muito grande. Porque essa geração começa a ser uma geração que olhava para os pais que viam a reconstrução do mundo, o trabalho como sobrevivência, ou o trabalho como a razão de viver, e começa agora essa galera a lutar pela paz, pela liberdade, e o ideal de mundo da geração X é um ideal perigoso, porque aqui, espiritualmente falando, a gente entende que existe algo que houve aí, uma desobediência ao mandamento da honra aos pais. Era a galera que se revoltou contra pai e mãe e foi usar drogas e foi literalmente lutar pela sua paz e pela sua liberdade, porque se via preso num mundo onde a guerra tinha acabado, os pais estavam ali com ainda a ideia da guerra, trabalhando para reconstruir o mundo, e esses caras agora querem dar um basta nessa coisa. Fala, não, agora quem manda na minha vida sou eu, quem manda nos meus ideais sou eu, e eu vou fazer aquilo que eu quero.
Então, se eu quero ter a minha independência, o trabalho agora é o que paga as minhas contas. Se você já ouviu alguém dizer assim, eu vou fazer sim, sabe por quê? Porque quem paga as minhas contas sou eu. Essa frase é uma frase típica de alguém da geração X. Quem paga as minhas contas sou eu. E olha que interessante como a gente reduz aí pela metade, ou menos da metade, o tempo de empresa. Por que eu coloco o tempo de empresa, gente? Porque a gente analisa aqui o mercado de trabalho, mas isso pode ser aplicado em qualquer outra área da vida. Se você para e pensa que uma geração X, ele trabalha numa empresa de 10 a 15 anos, possivelmente ele já não tem mais tanta fidelidade a algumas tradições familiares, a algumas tradições religiosas, ou seja, se alguma empresa me oferecer um salário melhor, eu posso sim mudar de empresa. Se alguma igreja me oferece um evangelho que eu curto mais, eu posso ir para essa igreja. Agora, na geração X, a gente tem um negócio muito, mas muito forte, que é um negócio chamado hierarquia. A hierarquia está presente demais na geração X. E qual que é o grande problema? Vamos parar e analisar X, baby boomers e veteranos ou tradicionais. Aqui há 3 gerações que são muito parecidas, mas já têm os seus conflitos. Porque você imagina a geração X que resolve mudar de igreja, mudar de trabalho, mudar de até, infelizmente, de casamento. Porque lá atrás, a gente pega as gerações que ficavam 40 anos numa empresa, 40 anos casado, 40 anos na igreja, 40 anos fazendo a mesma coisa. A geração X já entende que se o trabalho não está pagando as contas dele ali naquele momento, ele vai mudar de trabalho. Ou seja, infelizmente, se o casamento não está dando certo, está prejudicando, ele vai sair. Se a vida dele não está legal naquela cidade, ele vai mudar daquela cidade. Ele entende que ele precisa de algo para fazer a vida dele ficar melhor, porque ele precisa pagar as contas dele. Se a gente olha daqui para trás, a gente vê já os conflitos na comunicação, conflitos em conceitos, em visão de mundo. Se o outro está tentando sobreviver, esse aqui agora está tentando lutar pela paz e pela liberdade. E por isso já há um conflito. O pai e a mãe, geração veterana, ou geração baby boomer, é um pai mais, digamos assim, controlador. Essa geração X já não quer mais o controle sobre si. Essa geração X já quer tirar das costas essa ideia da pessoa que quer controlar, que quer falar o que essa pessoa tem que fazer. Não, a geração X já começa a querer ter paz, já começa a querer ter liberdade, começa a querer andar com as próprias pernas. O que acontece da geração X para a geração Y? Vamos dar uma olhada na geração Y. Esses são os nascidos entre 80 e 95. Antes da gente ver qual é o contexto de vida da geração Y, a gente precisa aqui entender uma coisa. A Y também é chamada de millennials. O que acontece aqui? A gente percebe que a geração X, que de alguma forma era reprimida pelos pais e lutou pela paz e liberdade, a geração X começa a mimar a geração Y. Começa a fazer pela geração Y aquilo que os seus pais não fizeram. E aí, olha que doido. Nós temos aqui uma geração chamada de geração mimada, mas que o contexto dela é o pai e a mãe mimam. Por quê? Porque não querem repetir aquilo que viveram dos pais. Se você já ouviu alguém dizendo o seguinte, eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Possivelmente, esse cara está transicionando entre X e Y. Por quê? Porque ele quer mudar aquilo que ele não teve, aquilo que ele não teve condição de ter, que ele não ganhou dos pais. Agora, ele quer fazer isso pelos filhos. E aí, a geração Y vem nesse tempo, o contexto de vida deles, revolução tecnológica, várias coisas acontecendo. Aqui a gente já tem o surgimento da internet. Se lá na geração X você começa a ter uma internet discada,
você começa a ter uma internet, se você não entende esse termo, internet de escada, você pergunta para o seu pai que ele sabe com certeza o que é internet de escada, ok? Você que está aqui me ouvindo pode entender de geração de banda larga. Pois é, quando começa a internet lá na geração X, não tinha banda larga. A gente tinha um videogame chamado Atari, se você não sabe. Atari, ele era só um controle desse jeito. Você pode ver, aqui vai uma grande dica, se você quer saber se o cara é da geração X ou não. Se ele fala sobre videogame assim, é porque ele é da geração X, porque hoje videogame é assim, não é verdade? A gente teve agora, semana passada, tiramos aí 4 dias de férias, e aí a gente foi para um hotel que tinha 2 videogames, um PlayStation e um Xbox. E aí eu brincando com o Theo, falei, Theo, tem muito botão nesse controle. Porque na minha época, gente, era uma manete em cima e um botão embaixo, e mais nada. E era só para frente, para trás, para um lado, para o outro, e um botãozinho aqui para você apertar. Pois é, essa é uma dica, se você quer saber se o cara é da geração X. Então, na geração Y, a gente tem aí revolução tecnológica, ou seja, aqui a gente já começa a ter laptops, aqui a gente já começa a ter celular que acessa a internet, aqui a gente já começa a ter e-mail. Gente, essa galera começou a criar o e-mail com 9, 10, 11 anos de idade. Essa geração Y é a geração da Suzane. Então, aqui em casa, nós somos 3 gerações. Eu sou da X, Suzane é da Y, e o Theo, daqui a pouco, você vai saber de qual ele é. E aí, a revolução tecnológica, o mundo sendo globalizado, as pessoas tendo contato com tudo. Aqui, a geração Y começa a ter contato com o Orkut. Se você não sabe o que é Orkut, pergunta para os seus pais, eles sabem o que é. Orkut conectava as pessoas, as primeiras redes sociais surgindo. E aí, a gente começa, então, a ter o que a gente tem hoje, a gente começa a ter o embrião disso tudo. Essa conexão via internet, essa conexão. Gente, essa galera começa a ter banda larga em casa, mas a geração X não tem, acessava a internet de meia-noite às 6 da manhã, porque só pagava um pulso de telefone, que era caro na época. Você não sabe o que é pulso de telefone? Tudo bem, não tem problema, procura saber depois o que é isso também. Os ideais, globalização e diversidade, o mundo começa a ficar pequenininho, as pessoas começam, como exatamente nessa conferência aqui, a gente tem um dos ápices disso, né? Eu aqui de Resende, uma cidade do interior do estado do Rio, conectado com o Pastor Romo lá na Califórnia, conectado com você onde quer que você esteja, e tudo isso começa, a geração Y começa a experimentar isso já na sua adolescência, talvez infância. E aí quando ela chega no mercado de trabalho, essa galera começa, então, o trabalho já não é a razão de vida, o trabalho já não é mais o que paga as contas, não, agora eu quero mais do que isso. Essa geração trabalha para satisfazer os seus desejos de consumo. Quero um celular novo, vou trabalhar para ter. Quero um carro, vou trabalhar para ter. Quero uma casa, vou trabalhar para ter. Quero, seja lá o que for, eu quero trabalhar para ter aquilo que eu sonho em ter. Eu já não estou mais aqui pagando boleto. Agora eu estou aqui querendo algo. E se eu quero algo, eu trabalho para ter esse algo. E aqui, gente, o tempo na empresa é um negócio que já assusta as gerações anteriores. Que é o quê? De 4 a 6 anos numa empresa. Se a empresa A não satisfaz os meus desejos de consumo, ou seja, se ela não me paga um salário que dê para eu comprar aquilo que eu quero, eu vou procurar outro lugar. E aqui a gente tem outros desafios, que é qual o desafio? O desafio da igreja. Como é que eu me comunico com essa galera? Que se a igreja não satisfaz o meu desejo, eu estou fora. Se o casamento não satisfaz o meu desejo, eu estou fora. Se, sabe assim, não tem mais essa ideia da fidelização caso aquela instituição ou aquele... Vou chamar tudo aqui de instituição, ok? Trabalho, casamento, família, igreja, tá bom? Vou chamar de instituição nesse caso aqui, só para você entender, só para facilitar a nossa linguagem. Se o tempo na empresa é de 4 a 6, o tempo na instituição é de 4 a 6 anos, essa galera já não está mais preocupada em não, eu vou ficar por tradição, porque meu pai era dentista, meu avô era dentista, meu pai era dentista, eu vou ser dentista. Não. Meu pai trabalhava na empresa A, meu avô trabalhava na empresa A e eu vou continuar trabalhando na empresa A. Não, não existe mais isso. Agora aqui eu vou para a concorrência sem o menor problema.
Eu não tenho problemas com isso. A concorrência, ela é saudável e ela me traz benefício. Então, eu vou para a concorrência. Essa já começa a ser a ideia. E aí, quando você vê uma pessoa da geração dos baby boomers, ou da geração dos veteranos, ou da geração X, conversando com alguém da geração Y, e essa pessoa muito mais volátil, digamos assim, mudando com muito mais facilidade, esse cara aqui das gerações mais antigas começa a taxar a geração Y como isso é uma falta de ética, essa pessoa não sabe valorizar quem teve com ela lá no passado, e isso, gente, não tem a ver com ética, isso tem a ver com perfil de forma de enxergar o mundo. E aí a gente começa a entrar nesse desafio. Como é que eu comunico com essa geração Y? Como é que eu falo com essa geração Y para falar sobre Jesus? Para falar sobre... Entende? Mas vamos para a próxima. A gente tem a próxima geração, que é a geração Z. A geração Z, ela é de 95 a 2010. Essa geração já tem muito novo a tecnologia à sua disposição. Essa galera aqui já começa a ter, ainda não tem como bebê o iPhone, o smartphone, ainda não tem, mas tem muito novo. Eu lembro que um dia o Theo, que tem 8 anos, virou para mim e falou assim, pai, ele querendo argumentar comigo que ele queria um celular com 8 anos. E ele disse assim, pai, com quantos anos você ganhou o seu primeiro celular? E eu falei, filho, eu acho melhor você não fazer essa pergunta, porque você vai ficar triste com a resposta. E quando eu disse para ele que foi com 24 para 25 anos, ou 23 para 24 anos, ele falou, tá bom, vamos mudar de assunto. Por quê? Porque ele queria argumentar dizendo, se você teve o seu celular novo, eu também posso ter o meu. Só que quando ele percebeu que a minha idade do celular era com 23, 24, 25 anos, ele falou, não, peraí, esse argumento meu foi furado. Então, eu tive acesso à tecnologia por ser da geração X um pouco mais tarde. Suzane, que é da geração Y, se eu tive meu primeiro computador com, sei lá, 15, 16, 17 anos, Suzane teve o primeiro computador dela com 6, 7 anos. Se eu tive meu celular com 23 para 24, Suzane teve dela com 13, 14. Então, olha que interessante como é que já muda aí as gerações. Na geração Z, a gente já tem esses caras, nascidos de 95 a 2010, com o quê? Com a interatividade digital fazendo parte da vida deles. Já é uma galera que nasce muito novo, tem o acesso ao computador, tem acesso à tecnologia, tem acesso ao celular, embora não fosse ainda um smartphone, talvez, os de 95, 96, mas já tinham acesso ao celular. Já não tinha mais o conceito só do telefone fixo. Se você não entendeu o que é telefone fixo, pergunta para os seus pais, eles sabem o que é, beleza? E eles explicam para você o que é telefone fixo. Vamos lá. Ideais de vida, empreendedorismo. Esses caras já entendem que eu preciso criar a internet, eu preciso pensar fora da caixa. Aí você tem o Mark Zuckerberg, que é do Facebook, você tem pessoas que começaram a entender e usar a tecnologia a seu favor, usar a internet como algo... são os criadores dos aplicativos que a gente tem hoje, né? Esses caras possivelmente são da geração Z, são os caras que estão aí entrando muito novos, os caras das startups, são os caras que criam, gênios da internet, que eles entendem isso não como uma forma nem de ganhar dinheiro, nem de sobreviver, nem de pagar as contas, nem de sonho de consumo. Agora eles são os que são desafiados. O trabalho para eles precisa apresentar alguma forma de desafio para eles. Não importa mais o salário, óbvio. Se ele puder juntar o desafio com o salário, é algo fantástico para ele. Mas não é esse o ponto. O ponto é que eles precisam, de alguma forma, serem estimulados, serem desafiados a produzirem alguma coisa. Gente, aqui a gente tem um conflito enorme. Porque a gente tem um pai e uma mãe dizendo, faz porque eu estou mandando, e o filho dizendo, mas por que eu tenho que fazer porque você está mandando? Por que eu tenho que fazer?
Porque ele já não entende mais o conceito de hierarquia, ele não entende o conceito de autoridade. O que eu estou dizendo aqui, gente, de forma geral, ok? Se os seus filhos entendem o conceito de autoridade, isso é ótimo. Aqui em casa a gente ensina para o Theo o conceito de autoridade o tempo todo. Mas o tempo todo ele pergunta para mim, por quê? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquele outro? Por que eu tenho que obedecer vocês do jeito que vocês estão falando? Por que tem que ser da forma que vocês estão falando? Então, aqui, olha só, o trabalho e as relações dessa geração são uma forma de serem desafiados. E o tempo numa empresa de 1 a 3 anos. Aqui já não há mais qualquer fidelidade. Aqui já não há mais qualquer tradição. Aqui já não há mais qualquer pensamento. Eu faço porque meus pais faziam. Não. Aqui, se eu não for desafiado, se meu avô era dentista, meu pai era dentista, só vou ser dentista se eu for desafiado. Se for algo que não seja bom para mim, eu tô fora. Aqui a gente começa a ter os empregos, os trabalhos que a gente não pensava, eu, que sou da geração X, não tinha a menor ideia que ia surgir um cara chamado YouTuber. Que ia, sabe assim, surgir pessoas com TikToker. Que iam surgir pessoas com profissões que eu jamais poderia imaginar que essas profissões pudessem existir. Nessa geração, o primeiro ano da faculdade, quando ele chega no quinto ano da faculdade, o primeiro ano já está obsoleto. O que ele estudou no primeiro ano já não serve mais para o mercado de trabalho. Por quê? Porque a variação começa a ser muito grande. Outra coisa que vale a pena a gente pensar é o seguinte, quando a gente olha lá para trás, as gerações, elas duravam em média 20 a 25 anos para se estabelecer uma geração. Então a gente tinha a geração dos veteranos de 22 a 45, é um longo período que você estabelece essa geração. Depois, baby boomers, da mesma forma, de 46 a 64, você tem 20 anos aí, aproximadamente, que contava uma geração. Quando você tem, na geração aqui da X, esse tempo já cai de 20, 22, 25 anos para 15 anos, ou seja, uma geração já não é mais contada em 20 anos. Agora, em 15 anos, você já começa a ver mudanças, uma ruptura nessas gerações. A geração Y, você já começa também de 15 anos. Agora, aqui na geração Z, você tem de mais ou menos de 15 para baixo. Se você pegar alguma variação aí, a geração Z, você já começa a ver que ela tem uma variação de 13, 12 anos, que se contou essa nova geração. E aí, gente, nós entramos na geração alfa. A geração alfa, ela é contada de 2011 para cá. E como essa figura mostra bem aí, a geração alfa já nasce com o touch. Já nasce tudo, essa geração já pega e já quer arrastar o dedo. Meu pai, que tem 78 anos, tem um celular daquele de abrir que não é touch. O Theo um dia pegou o celular dele, abriu e falou, pai, o telefone do vovô tá com defeito. Porque ele arrastou. Primeiro que ele olhou o teclado na parte de baixo e falou, o que é isso aqui? Eu falei, isso é um teclado. Ele falou, mas não era para ser na tela? Eu falei, era. E quando ele tocou na telinha lá do celular, que é desse tamaninho, ele falou, pai, o telefone do vovô tá estragado, o touch não tá funcionando. É uma geração que não entende o mundo sem o touch, não entende o mundo sem a tecnologia, não entende o mundo sem a internet. Um dia Theo virou para mim e falou assim, pai, quando você nasceu tinha televisão? Pai, quando você nasceu tinha celular? Tinha internet? Ele não entende que existia um mundo sem a internet. Olha isso. Eles são os nativos digitais. Eles já nascem e na maternidade a gente já bota a galinha pintadinha para eles verem. A gente já bota mundo bita para eles verem. Eles estão acostumados com essa ideia do touch, da tecnologia, porque eles são nativos digitais. Para eles, não existe vida fora da internet. Outro detalhe, olha que interessante como é que isso muda uma cultura. Na geração dos veteranos, baby boomers e até da X,
você tem aí famílias com 3, 4, 5, 6 filhos, 7 filhos, 8 filhos. Aqui na geração alfa, a grande maioria, o melhor amigo deles é o celular. Porque eles não têm irmãos. A maioria é filho único ou filha única. E aí nasce num contexto de mundo em que os pais querem dar tudo para eles porque os pais não tiveram. A tecnologia resolve tudo, ou seja, se eu quero deixar o meu filho em silêncio, sem me atrapalhar, eu entupo ele com o YouTube, com Galinha Pintadinha, Mundo Bita e seja qualquer outra coisa. Além disso, ele não tem outra criança para brincar. Isso torna essa geração um pouco mais egoísta, uma geração que não entende o que é o compartilhar, o que é a generosidade, porque não está acostumado a dividir os seus brinquedos. Além disso, eu lembro que na minha geração, eu ganhava presente no dia do aniversário e no dia do Natal. Eram as duas únicas épocas que eu ganhava presente no ano. Não tinha Dia das Crianças, não tinha formatura de jardim. Gente, não tinha formatura de jardim. Não tinha formatura de quarta série. Não tinha formatura de oitava série. Na minha época, eu não lembro de ter formatura de nada disso. Agora você tem formatura de jardim, formatura de primeiro ano, formatura de segundo ano, e toda vez é um presente Dia das Crianças. Não estou dizendo que isso está errado, eu estou dizendo que nós mudamos a cultura, e se nós mudamos a cultura, essas gerações mais novas enxergam o mundo de forma diferente, e aí nós queremos cobrar essas crianças com a nossa cultura, mas nós educamos com uma outra cultura. Como é que eu me comunico, então, com essa galera que, presta atenção, olha os ideais de vida desses caras. O sonho da criança hoje é ser youtuber, tiktoker. O sonho da criança hoje é fazer uma live pelo Twitch. Se você não sabe o que é Twitch, vá procurar saber. Você que é mais experiente. Não estou falando de Twitter, estou falando de Twitch. Tem o Twitter, tem o Twitch. Tem gente da minha geração que não entendeu o Twitter até hoje. Tem gente da minha geração... Esses dias eu vi um post no Facebook muito interessante, só podia acontecer no Facebook mesmo. A pessoa disse assim, se alguém souber para que serve o Instagram, por favor, me explica. E aí um monte de gente da idade do cara dizendo o seguinte, me explica para mim também, eu também ainda não entendi, para mim é uma palhaçada, para mim é ficar postando foto. Se nós não entendermos que essa geração, Facebook eles não têm, óbvio que não. Que Facebook, nós demoramos a entender e a nossa geração agora não quer abrir mão daquilo que a gente entendeu e não quer passar para o Instagram. Muito menos para o TikTok. Ontem, numa das aulas, eu falando com os alunos, perguntando quem tinha uma conta no TikTok, e a galera tudo de 30 anos para cima, né? Aqueles meus alunos, eu tinha uma aluna ali de 14 anos. E foi muito engraçado, porque foi muito díspare. Os de 30 anos, assim, Deus me livre, TikTok, palhaçada, é só para criança ver. E a menina de 14 anos, meio sem graça, porque ela tinha uma conta do TikTok, aí os mais velhos falaram que era para criança, mas ela falou, não, mas o TikTok ajuda a muitos cantores ficarem famosos, porque é pelo TikTok que a pessoa consegue, de fato, conseguir o seu sucesso. E aí, assim, é muito interessante como as gerações X, Y, olham para essa geração alfa, que é uma geração TikToker, uma geração YouTuber, olha para isso e fala, palhaçada, vai estudar, vai fazer alguma coisa diferente. Eu não estou dizendo que não é para estudar. Eu estou dizendo que os nossos filhos vão ter profissões que ainda não existem. Vou repetir, os nossos filhos e netos vão ter gerações, vão ter profissões que ainda não existem hoje. Ideal de vida desses caras, ideais, co-criar cultura, ou seja, profissões, relacionamentos, forma de consumo. O trabalho para eles é uma forma de se divertir. Aqui não tem mais, muito menos, satisfação de desejo de consumo, trabalhar para viver. Não, não. Agora é assim, eu me divirto trabalhando. Se não for legal, eu tô fora. Essa é a galera que vai trabalhar na Google, que vai trabalhar no Facebook, que vai trabalhar nessas empresas que tem uma forma divertida de trabalho e não uma forma, eu ia falar escravizadora, mas não é essa a palavra. Uma forma, sabe assim, que exige o trabalho. Não. Essa galera, muito pelo contrário, quer se divertir. E o tempo numa empresa... Que empresa? Essa é a galera que não tem fidelidade a uma igreja, não tem fidelidade ao casamento, não tem fidelidade... Não é que... Não, entenda a minha fala. É uma geração
que os princípios precisam ser trabalhados com eles, ok? Mas a visão de mundos é, não está dando certo, eu largo. Não está dando certo, eu troco. Não está dando certo, eu mudo. Não está dando certo, eu vou para onde está dando certo. E se não der certo daqui a 6 meses, está tudo bem. Essa é uma geração que os princípios precisam ser ensinados para eles na forma de linguagem deles. Aqui cabem algumas coisas que a gente precisa falar. Qual é, então, agora respondendo, de fato, isso foi uma rápida introdução para a gente falar das gerações e como é que eu lido com essas diferenças, tanto na igreja quanto em casa. O texto de 1 Pedro 5, de 1 a 11, olha só que interessante, peguei meu celular aqui agora para poder ler o texto. Eu conheço muitos pastores, muitas pessoas que batem na tecla, você tem que trazer a sua Bíblia de papel, você tem que ler a sua Bíblia de papel. Queridos, como eu pastoreei jovens e adolescentes durante muito tempo, eu mudei o meu conceito. Eu não mando mais o jovem ler a Bíblia, eu mando o jovem acessar a Bíblia, que pode ser através da leitura, pode ser através do áudio, pode ser através de um vídeo, pode ser através do YouTube, pode ser através de qualquer fonte, desde que ele se conecte com a Bíblia. Acessar a Bíblia é muito mais importante do que ler a Bíblia. Por que o cara vai carregar? Imagina um cara que sai de manhã, vai para a faculdade, vai para o curso de inglês, vai para não sei aonde, a mochila dele está pesada de tanto material, ainda tem que levar a Bíblia dentro. Por que se ele pode levar dentro do bolso dele? Eu entendo que é algo que está enraizado nas gerações mais experientes. Mas para essa galera isso não faz o menor sentido. E 1 Pedro 5, de 1 a 11, diz o seguinte: portanto, apelo para os presbíteros que há em vocês e faço na qualidade de presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Vamos lá. Na próxima tela a gente vai ver o seguinte. Pedro faz um conselho. Líderes. E aqui eu quero pegar essa ideia de presbíteros e traduzir para líder. Se você tem alguém abaixo de você, você que é da geração mais antiga, você que é da geração mais experiente, você tem liderados abaixo de você das gerações mais novas, cuidem desse rebanho. Como cuidem? Não façam nada nem por obrigação sua e nem faz por ganância, mas faz com o desejo de servir. Entendam, versículo 3 diz, não hajam como dominadores. Aqui cabe uma ressalva. Você tem que ensinar os princípios para essas novas gerações, mas você precisa ensinar os princípios da forma que eles entendam. Não dá para usar a tecnologia que nos foi ensinada e querer que esses caras aprendam. Não dá para você falar para essa nova geração, principalmente a geração Z e a geração Alfa, não dá para você falar, abre o livro, vamos ler na página tal. Isso não faz sentido para eles. Para eles é muito conteúdo, é muita interatividade o tempo todo. Aqui em casa, a gente lida com o Theo da seguinte forma, Theo, você está vendo YouTube, não joga jogo de celular, porque fica o fone com o YouTube e o jogo é muita informação. A gente precisa lidar com esse overload de informação que está na cabeça das crianças, que está na cabeça dessa nova geração. A gente precisa cuidar, dosar isso, mas ao mesmo tempo, você não pode fazer da forma que você fazia lá atrás. A linguagem deles mudou. É uma linguagem muito mais rápida, muito mais ágil, muito mais conectada. E às vezes a gente quer ensinar para eles da maneira que a gente foi ensinado. Versículo 4 diz, quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Deus nos colocou para cuidar dessa geração. Temos que entender que a nossa comunicação, a nossa ética, ou aquilo que a gente considerava como ética, é diferente da forma como que essa nova geração entende. Mas em segundo lugar, a gente vê no versículo 5, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes um para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. No versículo 5, jovem, você que está me vendo hoje, entenda que não é porque você sabe mais de tecnologia do que os seus pais que você não deve a eles sujeição e honra. A Bíblia ela é muito clara quando ela diz
Honre teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Eu entendo isso de uma forma muito simples. Nem todo jovem, presta atenção, nem todo jovem que morreu cedo desonrou pai e mãe. Mas todo jovem que desonra pai e mãe, esse sim morre cedo. Então respeite os cabelos brancos dos seus pais, dos seus avós. Eles podem não conhecer de tecnologia, de jogo como você entende, mas sim, eles entendem de vida. Por quê? Porque o cabelo branco é sinal de que a pessoa soube viver. Ela merece respeito, ela merece honra, ela merece a sua valorização, jovem. Então sujeite-se ao mais velho. Por quê? Porque é um princípio para que você viva mais. Segundo, é um atalho, é um caminho, é um ensinamento que você vai ter para viver a sua vida bem vivida. Não ache que os seus pais, seus avós, por serem de outra geração, não sabem viver. Eles sabem te dar conselhos, você vai aprender e poupar muito tempo na sua vida, se você parar para ouvi-los. Em terceiro lugar, a gente vê Pedro recomendando o seguinte no versículo 6. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Pai, mãe, vovó, filho, filha, tio, tia, não sei quem é você que está me ouvindo agora. Mas só existe uma maneira, além de todo o conhecimento tecnológico que a gente está aprendendo, de gerações intelectual. Pastor Romo falou um negócio interessantíssimo. Nós precisamos orar para que nós tenhamos a comunicação certa. Porque quando todo o conhecimento que a gente tiver for aplicado, se a gente não tiver a mão de Deus sobre tudo isso, de nada vai adiantar. Então, sim, você precisa ter todo o conhecimento técnico, você precisa ter todo o conhecimento intelectual, mas você precisa estar conectado com Deus. Uma das minhas orações da Suzane é: Pai, revela pra gente o coração do Theo. Revela pra gente tudo que passa no coração do Theo. Por quê, gente? Porque a revelação do coração acontece através da fala, certo? É a fala que vai dizer, a Bíblia fala sobre isso. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Então a nossa oração é: Pai, nas nossas conversas com o Theo, revela para nós o coração dele. Revela o que está passando na mente dele. Quando a gente entende isso, quando a gente ora, quando a gente pede para que a nossa comunicação seja eficaz, quando a gente lê livros, como, por exemplo, esse aqui, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Esse aqui é o conhecimento técnico, mas não só isso. Quando eu peço e tenho o direcionamento de Deus, eu preciso aliar essas duas coisas. Humilhar debaixo das mãos de Deus me faz ser um líder melhor dentro da minha casa, na minha igreja, no meu trabalho. As pessoas das novas gerações me enxergam como um líder melhor quando eu estou debaixo da mão de Deus. E os meus liderados ficam melhores quando eles se humilham também debaixo da mão de Deus. Quando a gente tem tudo isso aqui supervisionado pela soberana graça de Deus, isso fica muito mais fácil da gente conviver. E por último, no versículo 8, olha o que diz Pedro no capítulo 5. Estejam alertas e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Queridos, se nós tentarmos fazer do jeito que a nossa geração sempre acreditou, para essas novas gerações, e não nos comunicarmos na linguagem dele, quero voltar ao exemplo que eu dei lá atrás. Se eu for para o Japão e quiser evangelizar os japoneses com o português, eu posso ter a bênção de Deus sobre a minha vida, eu posso ser o cara mais cristão do mundo, mas eu não vou estar usando a estratégia e a ferramenta certa. Volta para dentro das nossas casas, voltando para dentro das nossas escolas, dentro das nossas igrejas. Se eu não entender a forma de me comunicar com essa nova geração, uma geração que não preza pela hierarquia, pela fidelidade, pela tradição familiar, é uma geração que não está nem aí para isso.
Se eu não souber me comunicar, Satanás está com a arma dele pronta, devorando, tragando aqueles que não estão sendo influenciados. E aqui, espiritualmente falando, pelo caminho certo. Quando o Provérbios diz, instrui o menino, instrui a criança no caminho que ele deve andar, ele precisa ser instruído no caminho, numa linguagem que ele entenda, numa linguagem que eu e você consigamos nos comunicar para que essas novas gerações entendam que eles precisam crescer apaixonados por Jesus. E isso depende de mim e depende de você, que somos de uma geração anterior. E se você está aqui me ouvindo e é de uma geração mais nova, você precisa ajudar seus pais, os seus avós, a entenderem a sua visão de mundo. Porque é só entendendo as gerações, com a mão de Deus sobre nós, é que nós vamos conseguir continuar propagando o Evangelho de uma forma em que as próximas gerações não se percam, que Satanás não tem o poder de trazê-las, de arrancá-las do caminho de Cristo. Que nós tenhamos sensibilidade, que nós tenhamos sabedoria e que nós tenhamos a boa mão de Deus sobre nós, para que nós nos comuniquemos de forma clara e de forma a incentivar essas novas gerações a serem, sim, apaixonados por Jesus. Amém, queridos?